Um filme chamado War Machine foi adicionado recentemente no catálogo da Netflix e me trouxe uma pergunta. Por que a gente vê tanto comentário babaca falando da quantidade de filmes brasileiros sobre ditadura, mas ninguém aparece quando são os Estados Unidos fazendo o mesmo filme com a mesma mensagem e a mesma estética glorificando soldados e justificando guerras? Bom, eu assisti o filme e eu posso dizer que ele representa tudo aquilo que há de pior na indústria hollywoodiana. É um filme detestável do início ao fim, feito sob medida para convencer homens que precisam de validação da própria masculinidade a se alistarem no exército. Além disso, o filme também serve para fabricar uma ideia positiva das Forças Armadas Americanas no imaginário coletivo. Mas será que tem alguma coisa interessante nessa bagunça que mistura Senhor dos Anéis e Call of Duty Modern Warfare? Hoje a gente vai explorar essa belíssima obra da Netflix para a gente pensar principalmente como que os filmes de guerra funcionam dentro da indústria cultural e como que isso afeta a nossa percepção, inclusive em relação a conflitos contemporâneos. Eu já vou poupar seu tempo aqui e vou te dizer que não tem nada nesse filme, ele é um deserto de criatividade. Mas é justamente nessa falta de qualidade que tem o nosso temperinho para conversa. Esse é um daqueles filmes que harmoniza muito bem com o Skol meio quente de domingo à tarde, mas ele serve para naturalizar algo que os videogames já vêm fazendo há muito tempo, principalmente a franquia Call of Duty, que é naturalizar a imagem dos Estados Unidos como um país atacado, um país agredido. A partir desse ponto, isso deixa de ser um problema meramente visual, um problema meramente cinematográfico e passa a falar um pouco mais sobre a estrutura das relações. War Machine não funciona como uma narrativa, mas ele funciona muito bem como um dispositivo ideológico. Ele ocupa um lugar muito específico dentro da tradição longa do cinema estadunidense, que é a de transformar conflitos geopolíticos complexos em histórias simples de ação, onde há um nós moralmente correto, legitimado, e os outros. Ali é uma coisa meio difusa, desumanizada e que nem sequer é desenvolvida na história. E essa história não é nova. Isso acontece desde os filmes da Segunda Guerra Mundial até as produções mais recentes que falam sobre o Oriente Médio, como esse outro estranho, escalafobético que aparece nas sombras. Existe uma centralidade no soldado americano como esse sujeito. E existe também, do outro lado, a diluição das consequências reais da guerra. É como se o conflito se tornasse meramente um espetáculo para ser consumido e arrotado em seguida. O que muda nesse caso atual é somente a sofisticação da embalagem. Se antes a gente tinha um discurso mais direto, hoje ele parece mais diluído em ironia, cinismo e até uma falsa autoconsciência crítica, algo que o War Machine até tenta ensaiar, mas nunca consegue romper dessa lógica inicial que sustenta o filme como um produto ideológico e meramente ideológico. Isso ajuda a explicar o silêncio que existe quando essas representações são produzidas em massa. Enquanto o cinema brasileiro que revisita a ditadura é acusado de repetitivo, ideológico, excessivamente político, o cinema americano que revisita suas guerras é tratado como um entretenimento neutro, algo para se assistir com o tiozão no domingo à tarde. A diferença não está na existência da ideologia na obra, mas está na naturalização dentro de uma máquina com dinheiro potencialmente infinito. É nesse ponto que a comparação com Call of Duty deixa de ser uma provocação vazia e se torna algo mais concreto. Ambos operam sobre a mesma gramática: ação contínua, inimigos genéricos, urgência moral e ausência de reflexão estrutural sobre o que uma guerra representa. A guerra vira só um cenário, não um problema. E mais importante, vira um cenário onde o protagonismo americano é sempre justificável, mesmo quando as circunstâncias históricas apontam o exato oposto. A inserção de referências a Senhor dos Anéis aqui nesse filme não é acidental. Existe uma tentativa de transformar a guerra em uma espécie de jornada épica, onde os soldados ocupam o papel dos heróis arquétipos enfrentando forças caóticas. Isso desloca completamente o debate do campo político para o campo do mito. E quando a guerra vira mito, ela para de ser questionável. E talvez seja justamente por isso que ele se parece tanto com o jogo, como uma fantasia épica mal resolvida, ou como qualquer outro produto que substitua a realidade por um estímulo contínuo. Porque no fim não se trata de contar uma história sobre guerra, mas sim de garantir que a guerra continue sendo vista como a única forma que interessa a quem a produz.
E aqui entra outro ponto, que tira essa discussão do campo da opinião e coloca num terreno mais sólido. Isso que o War Machine faz não é um acidente, é um padrão. E é um padrão estudado, inclusive, academicamente. Um dos trabalhos mais diretos sobre isso é o livro Operation Hollywood, do jornalista David L. Robb. Ele documenta como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos interfere diretamente em produções hollywoodianas, oferecendo equipamentos, locações e suporte logístico em troca de alterações no roteiro. Ou seja, aqui a gente não tem só uma representação, mas sim uma negociação entre a indústria da cultura e o exército americano. Se um filme não retrata os militares de forma positiva, o apoio simplesmente não vem. Isso reorganiza completamente a forma de olhar para esses filmes, porque não se trata aqui apenas de uma tendência cultural difusa, mas se trata de um sistema onde o Estado participa dessa construção, dessas imagens que serão repetidas e perpetuadas até falar chega. E aí o War Machine fica ainda mais interessante, não porque ele participa diretamente desse circuito, até porque ele tenta performar uma certa sátira, mas porque ele já nasce dentro de um imaginário que é moldado por filmes como ele. Mesmo quando ele tenta ironizar a máquina de guerra, ele não consegue escapar da estética que a legitima, o enquadramento do soldado como uma figura central, a guerra como experiência subjetiva e não como uma estrutura política mais ampla, e o conflito como um cenário inevitável. E aí eu volto pro início. Por que o cinema brasileiro sobre ditadura incomoda tanto e o cinema americano sobre guerra não? Eu tenho uma resposta, ou um ensaio de resposta. Eu acho que é porque um explica o conflito, ele aponta nomes, estruturas, ele responsabiliza, e o outro dissolve, ele dilui, ele transforma a invasão em missão, a ocupação em estratégia, o massacre em dano colateral, e faz isso dentro de uma linguagem que parece neutra, mas não é. No fim, esse filme, War Machine, e vários clones de War Machine funcionam como um sintoma de uma doença já antiga na indústria hollywoodiana. Ele não é eficiente como uma propaganda clássica, mas ele revela o quanto essa gramática já está internalizada, tanto no público quanto nos produtores. Ele pode até rir da própria máquina, mas ele nunca chega perto de questionar o papel dele dentro dela.